Opa, Paulo Lima aqui, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje vai ter fogo no parquinho, sim senhor. Hoje a gente vai conversar sobre o Canva. Muitos designers estão falando que o Canva vai destruir com a nossa profissão, que o Canva vai eliminar os designers. E isso e um monte de lorota que eu ouço. E não é nada disso, gente, eu vou explicar. Mas antes, curta aí o vídeo, se inscreva, comenta, ativa o sininho e todo esse caramba aí que tem que fazer, tá bom? Isso vai ajudar muito o crescimento do canal e vai fazer com que a gente converta os sobrinhos em designers profissionais, ok? E bora lá para esse assunto que tá bem interessante. Eu separei alguns pontos. O primeiro ponto é que a gente tem que entender que software é software. Canva, o que que é? Um software. Photoshop, o que que é? Um software, tá bom? O que define se um criativo vai ser bom ou vai ser ruim não é tanto o software, mas sim quem está operando o software, o designer, ok? Então se o cara vai lá, o cara tem um conhecimento todo sobre o designer, conceitos de design, tipografia, psicologia das cores, o cara é um designer profissional, ele vai conseguir criar uma arte profissional no Canva, no Photoshop, no CorelDRAW, em qualquer software, porque software é software. É igual, pedreiro. Pedreiro vai conseguir construir um muro se ele tiver um martelo de R$10 ou se ele tiver um martelo de R$500. Qual vai ser a diferença? A diferença pode ser o tempo. Às vezes o martelo de R$10, né, por ser menor, por ser um pouco inferior, vai demorar bem mais do que o martelo de R$500, tá bom? Às vezes a qualidade final também tem uma modificação, mas o produto final vai estar lá, ok? A mesma coisa funciona o designer profissional fazer uma arte no Canva ou fazer uma arte no Photoshop. Os dois vai ser uma arte profissional. A diferença é que no Canva pode demorar um pouco mais, pode ser difícil você também dar alguns efeitos, então a qualidade final não fica tão interessante, mas porém ele vai conseguir criar uma arte profissional, tá bom? Então tenha isso a noção. Então, Paulo, dá para ser um designer utilizando o Canva? Gente, dá, tá bom? É o que eu recomendo? Não. Por quê? Porque o Canva é muito limitado. O Canva tem muitas ferramentas que são limitadas. Não dá para fazer criações tão legais assim, tão boas, com os efeitos que a gente quer, com algumas coisas interessantes que o Photoshop nos proporciona, ok? Porém, se você está começando, você não tem outro jeito para começar, você tem só um celular, cara, vai no Canva, vai em qualquer software de edição, só vai. E conforme você vai tendo um dinheiro, você vai lá e compra um computador. Agora, se você tem um computador bom, se você tem tempo para estudar o Photoshop aí 15 minutos por dia e você está fazendo arte no Canva, se você quer ser um designer profissional, cria vergonha na sua cara e vai para o Photoshop. Não vai ficar no Canva, porque lá vai te limitar muito, fechou? Tirando isso a claro, vamos entender o segundo ponto. O segundo ponto é que o Canva não foi feito para designers. Para quem que o Canva foi feito? Para empreendedores que estão começando, para empreendedores que não têm dinheiro para pagar um designer, ok? O Canva não é um software para profissional, o Canva é um software para amadores e por enquanto eu estou vendo que vai continuar assim, ok? Porque se ele começar a colocar lá muito efeito, muita ferramenta, muita coisa, né, não vai ser tão interessante. Por quê? Ele deixou o foco principal dele, que é aqueles empreendedores que estão começando, que não entendem muito bem, porque o Canva é muito intuitivo, tá lá. Coloque seu texto, escolha a sua imagem, troque a cor aqui, é muito intuitivo, tá bom? Coisa aí que o Photoshop não é tão intuitivo assim. Então, se ele começar a colocar muita ferramenta, muita coisa, vai ficar muito confuso e o pessoal não vai dar conta do recado. Então, a gente tem que entender que Canva é para empreendedores que estão começando. E agora, onde que entra a parte boa? Paulo, você falou para mim que o Canva ajuda os designers. Sim, ajuda os designers porque quando o empreendedor está lá começando ou quando o empreendedor não tem muita grana, ele vai usar o Canva.
E quando ele usa o Canva, ele começa a entender que para o comércio dele crescer, ele vai precisar de criativos, ele vai precisar de posts, ele vai precisar de fazer um design legal. Ele já tem essa consciência, por isso que ele está utilizando o Canva, que ele precisa daquilo. Conforme ele está aqui, ele vai crescendo de tamanho, vai aumentando, ele vai ganhando mais dinheiro. O que vai acontecer? Ele vai ficar sem tempo para fazer as criações. Aí que entra o pulo no gato, aí ele começa a contratar a agência, contrata um designer. Vamos ser franco um com o outro. Você acha que uma loja aí do centro da sua cidade, que tem no mínimo 4, 5 funcionários, o dono da empresa vai ter tempo para entrar no campo e ficar fazendo criativo? Não vai ter, ok? Para ele compensa pagar aí 600, 700 reais num designer, fazer essa contratação e ter alguém só trabalhando nesse setor para ele, tá bom? Porque ele não tem tempo, ele precisa de pessoas qualificadas. Já estamos finalizando esse vídeo, ele foi breve, era a ideia mesmo, fazer um bate-papo. Eu quero saber sua opinião, mas antes disso, eu quero que você saia daqui sem dúvidas. Canva é um software indicado para empreendedores que estão começando, e se você for um designer iniciante, você não tem um computador, você não tem um software adequado aí, primeiro estude sobre o design, conceitos, psicologia, princípios, psicologia das cores, psicologia tipográfica, estude toda a parte teórica, depois vá para a parte prática, aí sim dentro do Canva, né? Se você não tem condições nesse momento, tá bom? Comece por lá. Depois que ganhou dinheiro, invista em um computador, um notebook e comece a estudar o Photoshop, tá bom? Tem o Photopea também, que é uma opção, que é um software que é bem parecido com o Photoshop. Eu até, se você estiver começando, até aconselho mais o Photopea do que o Canva, tá bom? Mas aí vai de você. Outro ponto que eu não podia deixar, se você quer ser um designer profissional, no Canva, se você quer trabalhar CLT, você não vai conseguir emprego, é muito difícil você conseguir emprego pelo Canva, né? Chega numa empresa, eu sou designer, tá bom, você sabe Photoshop? Não sei. O que você sabe? O Canva. Pô, não é muito legal, então aprenda Photoshop, tá bom? É o que vai garantir um emprego para você, é o que vai garantir também uma arte de qualidade por conta das suas ferramentas. E é isso. Agora sim, eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, eu quero ler, quero entender também o que você pensa sobre o Canva, tá bom? Combinados assim? Me siga lá no Instagram, @PauloLimaDesign, e eu te espero aí na próxima aula. Fui!